Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje e não havendo nenhuma objeção, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Há um pedido de preferência no agravo de instrumento 3896 de 2015, na 10 da pauta. Esse som continua muito bom, vocês perdoem. Egregia Câmara, trata-se de agravo de instrumento interposto por Engie Global Construções Limitada contra a decisão proferida pelo juízo da vara especializada em direito agrário da comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reintegração de posse, número tal, ajuizada por Newton Cara José e outros, que concedeu a liminar de reintegração de posse no imóvel. A agravante alega que os agravados não demonstraram a posse sobre o imóvel objeto da ação, limitando-se a demonstrar, supostamente, apenas sua propriedade, sucedendo que o IPTU pago e apresentado pelos agravados de 2013 possui inscrição imobiliária, tendo como contribuinte a empresa Global Projeto Construção Limitada, antiga denominação do agravante. Afirma possuir posse e propriedade sobre o imóvel objeto da ação. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada, para manter a agravante na posse do imóvel e, no mérito, sua reforma para cassar a liminar de reintegração de posse concedida. A liminar para o efeito suspensivo foi indeferida. Os agravados apresentaram contrarrazões. O juízo singular prestou as informações requisitadas. A agravante requeriu vista dos autos, folhas tal, e a juntada de petição e novos documentos. Intimados, os agravados apresentaram contra o minuto. É o relatório, passo ao voto. Engie Global Construção Limitada pretende a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada, mantê-la na posse do imóvel e cassar a liminar de reintegração de posse concedida. A agravante, em seus argumentos, defende que o esbulho teria ocorrido em fevereiro de 2014, comprovado dos autos pelos próprios agravados, de que tinham conhecimento da posse de terceiros muito antes, conforme fotos datadas de 10 de 12 de 2003, o IPTU pago e apresentado pelos agravados de 2013, possui inscrição imobiliária do número tal, aberta em 1 de 1 de 1990, tendo como contribuinte a empresa Global Projeto Construção Limitada, antiga denominação do agravante, o que demonstra sua posse. Assevera que o boletim de ocorrência apresentado é prova unilateral, bem como os testemunhos apresentados pelos agravados não corroboram sua alegação de posse sobre o imóvel. A matrícula 3.846 seria nula e, consequentemente, a matrícula 63.941, pois derivada desta. Adentrando especificamente a realidade do presente agravo, percebe-se que, em ação possessória, o aludido princípio vem expresso no artigo 927, que não preciso nem fazer leitura, porque todos nós dele temos conhecimento. A despeito dos argumentos vertidos pela agravante, o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que as razões do juízo singular são consistentes, conforme se depreende do extrato do deciso. Aí eu deixo de fazer a leitura, porque também é de conhecimento das partes, e digo: o preenchimento dos requisitos de comprovação do exercício da posse e do esbulho, nos termos do artigo 927 do CPC, enseja a manutenção da liminar de reintegração de posse. A medida adotada pelo Juacó, portanto, se mostra necessária em que pesam os fundamentos da agravante. Os agravados buscaram os meios legais para impedir o esbulho sofrido, pois o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. E abro um parêntese para justificar que, não obstante outro advogado tivesse sido constituído e esse advogado que se encontra presente tenha pedido a retirada da pauta, apresentou o senhor advogado documentos que não tinham sido apresentados ao juízo de piso, de modo que eu não vou sobre eles manifestar-me, e estou, ao fim e ao cabo, dizendo, diante do exposto, com essas considerações, conheço do presente agravo, mas o desprovejo. É como voto. Como vota, doutora Helena?
Desembargador Sebastião, digno presidente, eu acabei de receber o memorial, nem deu tempo de ler, né? Foi de vista. E, então, como se trata de posse, uma questão gráfica, né? Então, Conclusão eu peço lógica. vênia a Vossa Excelência, mas eu vou pedir vista. Vossa Excelência aguarda? Adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista da primeira vogal, e adianto que isso se dará no mês de novembro, depois do dia 10, quem sabe até o dia 20 eu estarei de férias, mas vamos ver se... Então, um pouco de jogo. Na outra. Esse aí. Desembargador João, há uma apelação com pedido apenas de preferência, é o 6 da pauta geral, há um parecer ministerial pelo desprovimento. Vossa Excelência ratifica? Ratificado. Bom, nesse caso eu estou, é apenas preferência. Eu estou dando parcial provimento do recurso apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, porque o caso aqui é de responsabilidade contratual, então incide os moratórios a partir da citação, e não, né? Isso já é pacífico esse entendimento, já até voltamos aqui. Então, a Procuradoria sugeriu o desprovimento do recurso, realmente, mas eu estou dando parcial provimento para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação. É só isso. Eu acompanho Vossa Excelência. Também acompanho. À unanimidade, deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em dissonância com o parecer ministerial. Desembargador João, 5 da pauta geral, apelam Barcelos Carlos Gomes, advogados associados, e o Banco do Brasil. Vossa Excelência é o relator e é apenas pedido de preferência. Já falei, né? 5. Presidente, esse aqui é um julgamento que foi adiado porque, não sei se lembra, foi de divergência, né, entre os entendimentos em relação àquela questão do Barcelos. Nesse caso aqui eu estou dando provimento parcial ao recurso de Barcelos Carlos Gomes, advogado, para majorar os honorários sucumbenciais, porque a questão é essa. E desproveu do Banco do Brasil, mantendo agora aquele entendimento de que realmente cabe o arbitramento. Aqui, deixa eu ver aqui, o juiz fixou em 10% o valor da condenação, certo? Na ação, 10% do valor da condenação. Eu fiz um voto bem, não sei porque esse voto ficou tão longo assim, mas é porque eu enfrentei aquela questão do banco, de que o contrato realmente prevê e tal, não prevê, então cabe o arbitramento, aquela discussão nossa. E quanto aos honorários de sucumbência da ação de arbitramento, eu estou dando parcial provimento aqui, apenas para majorar. O que ele pediu aqui? Vamos ver. Ele fala aqui que o valor fixado pela sentença de honorários não prestigiou a lei, cita aqui os positivos, tendo fixado quantia inferior a 0,18%, se for aplicado o percentual que o juiz deu. Então, eu estou aumentando para R$1.000. Eu acho que está de bom tamanho. Outros questionamentos, porque de algum modo foi o entendimento de Vossa Excelência, eu acompanho. Eu também acompanho Vossa Excelência. A unanimidade deram parcial provimento ao recurso de Barcelos Carlos e Gomes, advogados associados, e desproveram o recurso do Banco do Brasil. Desembargador João, o 39 da pauta geral de vossa relatoria, há um pedido de sustentação oral, além da preferência, pela parte apelada. Apela Rubens Cara José, apelado Aldo Silva da Costa Júnior. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente, recurso de apelação civil interposto por Rubens Cara José contra a sentença do juiz da terceira vara civil de Rondonópolis, que numa ação de adjudicação compulsória ajuizada contra o apelante, contra o Cara José, por Aldo Silva da Costa Júnior, julgou procedente o pedido para adjudicar em favor do apelado os lotes 6, 7, 8 e 9 da quadra 17, loteamento 3 Américas, lá na cidade de Rondonópolis. Valendo essa sentença como título perante o cartório de regimento. O apelante Cara José afirma que o apelado não possui o instrumento de compromisso de compra e venda ou qualquer outro contrato que embase sua pretensão, requisito essencial para o ajuizamento da ação de adjudicação. Alega que foi induzido a erro pelo autor apelado, que o fez assinar um documento declarando que ele, o apelado, adquiriu e pagou pelos lotes. E diz que o recibo de quitação apresentado pelo apelado deve ser desconstituído, porque o apelante já havia vendido os lotes para a empresa construtiva limitada, conforme o termo de compromisso firmado com essa empresa. Portanto, ele pede a reforma da sentença para que o pedido de adjudicação seja improcedente. Contra razões, é esse o relatório. Vossa Excelência tem o prazo regimental para a sustentação oral. Excelentíssimo desembargador presidente da Primeira Câmara Civil desse egrégio tribunal, excelentíssima desembargadora relatora, pelos quais peço permissão para cumprimentar os demais nobres julgadores. O apelado consumidor, no ano de 2011, adquiriu 4 terrenos do apelante, empreendedor, profissional do segmento imobiliário, pelo valor de R$12.000, pagos à vista, cada terreno. Para consolidar e materializar a transação, o apelante expediu, assinou e reconheceu firma de um termo de quitação dos 4 lotes, autorização formal para lavratura de escritura pública e recibo de taxas administrativas, que na verdade nada mais foi do que a corretagem da imobiliária de propriedade do apelante. Documentos estes, dotados de fé pública, que por obediência do decreto 58 de 37 são hábeis e suficientes à comprovação, superando as fases de negociação, atingindo a aquisição incontestável com a quitação. Ocorre que o apelante, inexplicavelmente, após recebidos os valores pelos lotes, começou a criar fatos alienígenas, resistindo em transferir a propriedade formal de tais imóveis ao apelado, que não viu alternativa senão acionar o Poder Judiciário para resguardar seu direito adquirido. O apelante, em audiência conciliatória, ofereceu ao apelado R$75.000 pelo acordo. Ora, nobres julgadores, ninguém oferece R$75.000 a quem não tem direito. O apelante se recusa injustamente a cumprir as obrigações contratadas, talvez no anseio de lucrar, ainda mais com a venda de imóveis a terceiros. Aliás, informa no processo que prometeu tais imóveis à empresa de infraestrutura do loteamento, como se o ônus de sua má administração e o risco do seu negócio e do seu empreendimento fosse transferível ao consumidor. Em sentença, o juiz Vacó deferiu a adjudicação compulsória, além de honorários sucumbenciais, o que se espera seja mantido pelos nobres julgadores deste egrégio tribunal, por ser medida de inteira justiça ao consumidor, que se vê injustamente tolhido de exercer seu direito pleno de propriedade desde o ano de 2011. Sem mais. Obrigado, Excelência. A palavra retorna ao relator. Os artigos 1400, não, leitura seletiva do voto. Os artigos 1417 e 1418 do Código Civil dispõem que as condições para o exercício da adjudicação são a comprovação do negócio jurídico por meio de instrumento particular, a ausência de pacto de arrependimento, a prova da recusa do vendedor em otorgar a escritura e o adimplemento do preço pelo requerente, ou seja, a quitação do preço. Aí eu transcrevo esses 2 artigos para explicitar melhor. No caso
embora não tenha sido apresentado o instrumento do contrato de promessa de compra e venda, consta do, aspas, termo de quitação de imóveis. Isso é um documento. E outro, aspas, autorização para escritura, as folhas 27 e 28, ambos eles são assinados pelo apelante Cara José, que perdeu, plena quitação dos preços do vaso. Quer dizer, deu plena quitação. Foi o que ele falou na tribuna. Então eu não vejo nem como anular ou reformar a sentença do juiz. Está provado que houve realmente todos os requisitos da adjudicação. Portanto, eu estou, aí faço mais considerações nessa linha, me reportando à prova, etc., a lei, e estou, então, desprovendo o recurso e mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. É como eu voto. Como vota a doutora Helena? Eu fiz a revisão desse processo, cheguei à mesma conclusão. Ali está aprovado a quitação, né, e não há por que ele se negar a passar a escritura. Então, eu também acompanho o seu relator. Eu também estou de acordo. A unanimidade desprover o recurso do termo do voto do relator. Isso aqui era o instrumento, né? 20 da pauta geral, só pedido de preferência, sou o relator. Agravo de instrumento interposto por Grãos Plast, Indústria e Comércio Agrícola Limitada, a contradição proferida nos autos da execução judicial do rural ignoratícia e hipotecária, que reconheceu a existência de grupo econômico e abuso no uso da personalidade jurídica, determinando a penhora, a variação e asta pública do bem indicado. O agravante relata que corre na primeira instância a ação de execução de título judicial em desfavor da agravante, embasada por uma cédula rural, ignoratícia e hipotecária de número tal, o valor de R$500 mil. Naqueles autos, visando a satisfação, a agravada postulou pela desconsideração da personalidade jurídica, visando a constrição de bens dos antigos sócios da empresa agravada. Assevera o agravante que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica causa prejuízo a terceiros, os quais poderão, por força de demanda de regresso, pleitear a indenização de valor incalculável em desfavor do agravante, eis que, segundo alega, o bem constrito não é de sua propriedade. Ainda pondera que existe uma ação, embargos de terceiro, numeração número tal, código número tal, na qual o juiz singular se manifestou da seguinte forma, aspas, assim, nos termos do artigo 1052 do Código de Processo Civil, primeira parte, suspendo a ação executiva, Código 105.294, com relação ao bem ora embargado, consignando que a execução suspender-se-á quando dos atos expropriatórios, prosseguindo normalmente com relação à avaliação e atos constritivos, em homenagem ao princípio da celeridade processual. A presença do fumbone iuris resta comprovada pela documentação carreada aos autos, primordialmente pela cópia da matrícula aportada às folhas 21/27. No entanto, o perigo de mora não resta demonstrado, posto que a execução em apenso foi suspensa por força do artigo 1052 do CPC e, consequentemente, o bem permanecerá sob a posse da hora embargante. Fecho o aspas. Continuo. Contudo, continua explicando que, embora tal demanda tenha suspendido os efeitos do feito executório, quanto aos autos expropriatórios, o andamento da carta precatória, além de avaliar o bem em questão, está extrapolando, passando a ser abusiva, quando determina a data de asta pública para o dia 8 de julho presente. No que tange à decisão agravada, aduz que inexiste um grupo econômico com a empresa Sementes Nova Fronteira S.A. O fato de terem os mesmos procuradores figurado em contratos sociais anteriores, que falta o requisito da vontade de constituir grupo econômico, não percorreu o caminho determinado pela lei especial que rege a fim de formar e ou constituir grupo de sociedades, bem como a mera existência de sócios em comum, não bastam para a comprovação da existência de um grupo econômico. Além disso, afirma que a demanda executória encontra-se suspensa por força do desembarque terceiro, oposto pela empresa Sementes Nova Fronteira S.A., com numeração número tal e código número tal. Portanto, a carta precatória de numeração única, número tal e código número tal, que eu declino aqui,
da comarca de Sapezal deveria ter sido devolvida para a origem até o desvio feito, respeitando a suspensão. Neste viés, defende que o perigo é cristalino, caso haja a realização de asta pública designada para o dia 8/10/2015, aspas, vez que, se arrematado o bem de terceiro, será desencadeado demanda de regresso em desfavor do agravante, qual terá que arcar com todos os danos suportados, sendo esses de valor imensurável. Portanto, claro, estará incorrendo o prejuízo que circunda a agravante. Fecho aspas. Ao final, requer a reforma da decisão para declarar a inexistência do grupo econômico. A liminar foi indeferida. Às folhas 97, com as informações do juízo de Itagará da Serra e o juiz da comarca, da vara única da comarca de Sapezal não prestou informações. Contra razões às folhas. É o relatório. Conforme relatado, o presente recurso é contra a decisão proferida nos autos da execução de cédula rural ignoratícia e hipotecária, que reconheceu a existência de grupo econômico e abuso do uso de personalidade jurídica, determinando a penhora, a avaliação e asta pública do bem indicado. Primeiramente, é necessário verificar se há a existência de grupo econômico entre a empresa agravante e a empresa Sementes Nova Fronteira S.A. Sobre a caracterização de um grupo econômico, a consolidação das leis trabalhistas CLT o descreve nos seguintes termos. Artigo 2º. Considera-se empregadora a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. Fecho aspas. Segundo consta da citada norma trabalhista, grupo econômico seria o conjunto de empresas que, mesmo com personalidades jurídicas próprias, estão sob a direção, controle ou administração de outra. Já no Código de Defesa do Consumidor, os grupos econômicos são lembrados em seu artigo 28 ao referir-se sobre a personalidade. Artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Parágrafo 2º. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse Código. Parágrafo 3º. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse Código. Parágrafo 4º. As sociedades coligadas só responderão por culpa. E parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Fecha aspas e continua. É sabido que não existe no ordenamento jurídico pátrio um conceito específico para grupo econômico. Contudo, um dos seus elementos caracterizadores é, portanto, a identidade de sócios e a integração interempresarial. Um grupo econômico se forma quando sociedades, sob o mesmo controle, se associam com estrutura meramente formal, ou seja, ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem sua atividade sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. É o caso dos autos. Vejamos. Embora a agravante não tenha colacionado aos autos toda a documentação das empresas, depreende-se da decisão agravada que a agravante deu como garantia bem localizado em reserva indígena e permaneceu atuando por meio de outra pessoa jurídica, composta pelos mesmos sócios, na mesma sede e com o mesmo segmento de atividade. Desta feita, escorreita a decisão que reconheceu que a Grãos, Planta, Indústria e Comércio Agrícola e a Nova Fronteira S.A. formam o mesmo grupo econômico. Adiante digo, reconhecido o grupo econômico e verificada a confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. Agravo regimental, relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas, Cueva, terceira turma do STJ.
Vale registrar ainda que nos autos dos embargos de terceiro, interposto pela empresa Semente Nova Fronteira S.A., brotou a possibilidade de acordo quando da realização da audiência no dia 16/9/2015, nos seguintes termos, aspas, ocorrências, aberta audiência, os embargantes consignaram a existência de negociação / proposta de composição que englobaria outras operações e terceiros, destacando que tem condições de apresentar proposta de composição diretamente à gerência da instituição financeira no prazo de 10 dias. Após o patrão do requerido consignou que, em razão dos valores das diversas operações que seriam objeto da proposta, seria necessário o prazo de 60 dias para submeter a proposta à diretoria da instituição financeira, tendo as partes combinado pela suspensão do feito pelo prazo de 70 dias ou até a manifestação expressa de qualquer das partes quanto à inviabilidade do processo. As partes destacaram que, em caso de frustração da composição, desejam o julgamento do feito no estado em que se encontra. Em seguida, o meríssimo juiz foi proferida a seguinte decisão: permaneçam os autos suspensos pelo prazo consignado ou até manifestação das partes quando a conclusão das negociações, e então voltem-me conclusos. Cumpra-se, nada mais. O que corrobora ainda mais o reconhecimento do grupo econômico e da confusão patrimonial. Com relação à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, pense que essa se dá em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que devem restar cabalmente demonstrados. A empresa agravante causou prejuízo ao credor ao dar bem como garantia localizado em reserva indígena, permaneceu todo por meio de outra pessoa jurídica, Semente Nova Fronteira S.A., no mesmo segmento, mesma sede e sócios, mesmos sócios. Imperioso, deste modo, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Mantenho, portanto, a decisão agravada, exceto no que tange à asta pública do bem indicado, tendo em vista que sobre ele ainda depende embargo de terceiro, inclusive com possibilidade de acordo, razão pela qual a revogo apenas nesse ponto, parte final. Finalmente, faz-se necessário registrar que as alegações do agravante de que não detém a vontade de constituir grupo econômico e que não cumpriu com as exigências da lei para tanto, essas envolvem grupo econômico legal e não um grupo econômico nascido de forma ludibriosa. Ante todo exposto, dou parcial o provimento do recurso, tão somente para revogar parte da decisão que determina a asta pública do bem indicado pelo banco, que pende de decisão definitiva nos autos dos embargos de terceiro. Mantém-se no mais a decisão. É como voto. Como vota, doutora Helena? Com Vossa Excelência, o seu voto Desembargador foi João? bem esclarecedor. A unanimidade deram parcial provimento do recurso, dossemos do voto do relator. Continuação de julgamento, doutora Helena, o 1 da pauta geral. Quero que Vossa Excelência pediu vista. Eu havia desprovido, Vossa Excelência pediu vista e a desembargadora Cleuci aguarda. Sim, senhor presidente. Como falei na sessão passada, eu tinha uma dúvida, porque se tratava de um agravo de instrumento interposto contra uma decisão proferida pela juíza da 11ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, que é uma vara eminentemente de direito privado. E se tratava de um mandado de segurança. E mandado de segurança é uma ação competente contra a autoridade pública. Então, a ação deveria ser proposta na vara de fazenda pública e não na vara da privada. Então, eu trouxe um voto aqui, se quiser que eu leia, mas eu... Pois é, eu só fiz a vista, né, por enquanto, né? Então, eu digo que o juiz é totalmente incompetente para processamento, julgamento ou decisão nesse mandado de segurança, por ser absoluta. Então, eu arguo aqui em grau de recurso, né, e determinando a remessa desses autos, né, para a vara da Fazenda Pública do Comarca, para ser redistribuída a uma das varas da Fazenda Pública de Cuiabá, pedindo vênia a Vossa Excelência.
Desta feita, se tratando de mandado de segurança impetrado quanto ao ato praticado por diretor de instituição de ensino particular, que no exercício de função delegada do poder público nega a matrícula do menor no primeiro ano do ensino fundamental, ante a vedação da legislação que rege a matéria, a competência para a apreciação do REACH é uma das varas da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá. Portanto, uma vez que o juiz ACO é totalmente incompetente para o processamento e julgamento do mandado de segurança, eu determino a remessa dos autos a uma das varas da Fazenda Pública comarca de Cuiabá para regular o processamento do feito. Aí, por isso, com a devida vênia, não conheço do recurso aviado. Vossa Excelência? Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para acompanhar o voto da eminente primeira vogal. E eu vou pedir vênia a Sua Excelência, a primeira vogal, para subscrever o voto. Então, eu posso fazer. Eu retifico o meu voto, porque, de fato, há tantas coisas que tem alguns assuntos que passam despercebidos. Louvo a atitude de Vossa Excelência e a acompanho. A unanimidade. Eu entendo a sua situação, não foi um erro nada. É que eu sou da vara de direito privado, então eu sei que a competência daquela juíza é privada. Então foi isso, né? O conhecimento. Perfeito. A unanimidade, não conhecer do recurso de agravo do instrumento para remeter os autos a uma das áreas de direito público. Quem que é isso aqui? Doutora Helena, 2 da pauta geral, também continuação de julgamento, o desembargador João deu provimento ao agravo, eu o acompanhei e Vossa Excelência pediu vista. E é o 2 da pauta geral. É da guarda do menor e tal. Sim, sim. Ele não veio aqui, houve algum engano da assessoria lá, mas eu li e pedi para fazer daquele jeito. Eu peço vênia a Vossa Excelência, doutor João, porque a juíza lá da comarca, ela se trata de uma ação de pedido de guarda exclusiva que o pai faz em relação a uma criança de 4 meses, dizendo que a criança está há 2 meses com ele no hotel, que a mãe teria trazido e entregue para ele. Só que nesses 2 meses, ele, em vez de pegar a mãe e imediatamente ir no conselho tutelar ou ir num juízo, ele ficou com a criança, ficou quieto com a criança 2 meses no hotel, sozinho, e depois de 2 meses requer a guarda exclusiva. E a juíza, ela não disse nada. Falou, olha, você tem a guarda já, porque você é pai. Mas a guarda é exclusiva para você, eu só vou dar após ouvir a mãe, porque você está falando, mas você não trouxe prova do que você está falando. A mãe mora em São Félix do Araguaia, não se sabe se ela veio mesmo aqui, não tem uma prova concreta. Então, a juíza só tomou a cautela de deferir após o estudo social do pai, da mãe e da criança, para ver o melhor da criança. Ela não tirou a guarda do pai, ela só não concedeu liminarmente a exclusividade para ele. Isso. Eu fiquei muito, digamos assim, tocado com os argumentos da primeira vogal, da segunda vogal, de modo que eu vou pedir vênia, Excelência, doutor desembargador João, e vou retificar meu voto para acompanhar a segunda vogal. A unanimidade
Não. Por maioria, desprover o recurso nos termos do voto da segunda vogal, que fica responsável pela emenda. Uhum. Continuando a continuação do julgamento, tem o número 3 da pauta geral. Eu sou o relator. Eu acolhi a preliminar de ilegitimidade ativa e Vossa Excelência pediu vista e a desembargadora Cleuci aguarda. Vossa Excelência tem a palavra. Só para lembrar o parecer pelo não acolhimento da preliminar e pelo desprovimento. Então, como eu disse a Vossa Excelência na sessão passada, eu pedi vista porque geralmente lá mãe e filho requer o DPVAT e essa é a regra da atual lei. Mas Vossa Excelência, olhando o seu voto, né, depois da vista, olhando o seu voto, eu entendi o porquê que Vossa Excelência julgou daquele jeito. Porque na lei anterior, na primeira lei do DPVAT, né, e este caso é na constância daquela lei, o único legitimado era o companheiro ou esposa. Somente numa reforma dessa lei posterior é que incluiu filhos. Então, neste caso, a lei que rege é da época dos fatos, então eu vou acompanhar Vossa Excelência, né? Então, eu estou em consonância com o voto e acolho a preliminar também de legitimidade ativa suscitada. Vai declarar extinto o processo. Perfeito. Como vota Vossa Excelência? Acompanho os votos. A unanimidade acolheram a preliminar de ilegitimidade ativa e julgaram extinto o processo. Nos termos do voto do relator. Desembargador João. O que é isso aqui? Ah, diabo. 4 da pauta geral. Aqui não tem. Tem mais? Só isso. Desembargadora Cleuci também compõe a Câmara. Vossa Excelência o relator, eu sou o revisor e a vogal, a desembargadora Cleuci e Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou ler aqui a emenda, ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, empréstimo não contratado, desconto das parcelas diretamente em folha de pagamento, ausência de prova da contratação, responsabilidade da instituição financeira, dano moral configurado, valor indenizatório fixado em R$8.000, juros de mora, acima do minutal do STJ, recurso desprovido. Então, eu desprovi, não tem prova, desprovi, a sentença da meu ver está corretíssima. E eu estou de acordo. E Vossa Excelência, desembargador Cleuci. A unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Ainda com a palavra, Sua Excelência, o desembargador João, o 7 da pauta geral, também compõe a Câmara, a desembargadora Cleuci. Tem a palavra, senhor. Ação de obrigação de fazer consistente na transferência de propriedade em nome da Coab, esse aqui é da Coab, em favor de mutuário, preliminar de legitimidade passiva da pessoa jurídica de direito privado, administradora da carteira imobiliária da extinta Coab e do Estado de Mato Grosso, rejeição, outorga da escritura, procedência do pedido de adjudicação compulsória, não houve, ele entrou com a ação de adjudicação, e a sentença deferiu, entendeu? E eu estou mantendo a sentença e desprovendo o recurso. Estou de acordo? Acompanho. A unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Nove da pauta complementar número 2, mais uma vez, Sua Excelência, a desembargadora Cleuci, compõe comigo e com a doutora Helena, embargos de declaração. Embargos de declaração, alegação de omissão no acórdão, inocorrência, pretensão de rediscutir matéria já julgada, impossibilidade, matéria pré-questionada, embargo desprovidos. Revelam-se improcedentes os embargos de declaração, em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo, etc.,
O recurso de embargo declaratório deve trazer de forma explícita a ocorrência de um dos vícios de que trata o artigo 535 do Código Civil. Então, eu estou desprovendo. Como vota a doutora Helena? Acompanhe, Vossa Excelência. E Vossa Excelência, a unanimidade desprover o recurso, nós temos o voto do relator. Outro embargo de declaração é o 12 da pauta complementar 2. Compõe a Câmara. Sou o relator, o desembargador João e a desembargadora Cleuci. Eu também, quase mutatis mutandis, igual ao anterior, eu estou desprovendo os embargos. Fim ao cabo. Sim? A unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Desembargador Cleuci? Não, também estou de acordo que a senhora já terminou. Pedido de preferência é o 14 da pauta complementar 2, sou o relator. Doutor Pontes é que pediu preferência. Peço vênia, doutor, para ler a ementa. Embargos de declaração, alegação de omissão, contradição, vícios inexistentes, pretensão de rediscutir a matéria já julgada, impossibilidade e recursos desprovidos. Eu estou desprovendo, desembargador da doutora Helena, a unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Obrigado, Excelência, pela presença. Vamos do MP. 8 da pauta geral. Eu sou o relator. O parecer é pelo provimento. Ratificado, eu digo, recurso de agravo de instrumento, procedimento de jurisdição voluntária, sentença homologatória de acordo extrajudicial, apelação, cabimento, decisão reformada, recurso provido. Como vota doutora Helena? Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador João? A unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto do relator. O 17 da pauta geral, o parecer do procurador, senhora procuradora, é pelo provimento. Agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, médico do quadro de cooperados e dependentes, beneficiários do plano de saúde, suspensão, ausência de notificação, rescisão unilateral, manutenção do plano de saúde, precedente do STJ, decisão reformada e recurso provido. Deve ser mantida a liminar que determina a reinclusão em planos de saúde quando não comprovar a existência da notificação prévia indispensável para o cancelamento unilateral do contrato sob a alegação de exclusão do quadro de médico ou cooperado da agravada, nos termos do regimento interno. E eu fico a imaginar, com um médico cooperado faz isso, eu estou provendo o recurso. Eu também. A unanimidade era o provimento do recurso, nós temos o voto do relator. Desembargador João, 23 da pauta geral, o parecer que pela nulidade da sentença barra desprovimento, se for o caso. Foi o Ministério Público lá da comarca, o promotor, entrou com essa ação para penar os pais porque não acompanhava os filhos na escola, tinha baixo rendimento e nem sequer propensou a certidão de nascimento dos guris. Ela estava sem certidão de nascimento, sem documento pessoal. Aí o juiz interferiu o pedido. Ele recorre, ele apela, alegando essencialmente de defesa. Inicialmente, no mérito pede que seja provimento para penar os pais, aplicar uma multa aos pais. O parecer ministerial é pelo acolhimento da decisão de defesa, ou, se rejeitado, pelo desprovimento do recurso. Eu estou desprovendo o recurso. Doutora Helena? Eu fiz a revisão, eu também entendi que é uma pena, né? Quer dizer, de fato, a família ali, acho que é mais uma situação de penúria social, né? De falta de recursos, né? A família desgringolada, a verdade é essa.
Então, o Ministério Público, ao apenar os pais, eu acho que estará apenando mais ainda, né? Com multa, ainda pessoas humildes, né? Então, eu também estou concordando com o relator e manter a sentença. Eu estou de acordo, à unanimidade, desprover o recurso dos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Sou o relator do número 1 da pauta complementar 2. Habeas corpus. Não, deixa eu ver com o parecer. Pela delineação da ordem. E eu estou contrariando o parecer, com data máxima vênia, habeas corpus, execução de pensão alimentícia, decreto de prisão civil, acordo, recebimento do auxílio quando da venda do imóvel, descaracterização da urgência, constrangimento ilegal, reconhecimento, ordem concedida. Se houve acordo para o recebimento da dívida, ficando vinculado ao recebimento à venda do imóvel, a perda da natureza de urgência ou urgente do auxílio, o que inviabiliza o decreto prisional, principalmente por não se tratar de verba essencial de subsistência da alimentar. Conclui-se que, apesar de não existir dúvida a respeito da natureza alimentar do acordo e da exigibilidade do débito, tenho que a ausência de urgência não justifica a imposição da medida extrema, que é a prisão civil. Estão satisfeitos com a leitura? Eu estou concedendo a ordem. Também. A unanimidade conceder a ordem nos termos do voto do relator e respeitosamente, nesse caso, em dissonância com o parecer ministerial. Suspendo a sessão a pedido silencioso, mas eloquente do desembargador João.
Beleza. É bom que nós tenhamos transparência mesmo. Retomando os nossos trabalhos, recursos providos. 24. O 25, eu desprovejo o recurso da Oi e não conheço o recurso de Marconi. Providos, 9, 11, 34. Parcialmente providos, 29, 31 e 37. Desprovidos, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 28, 32, 33, 35 e 36. Desembargador João? Desprovido, mantendo a sentença, o 27 e 38. E provido o 30. Doutora Helena? Provido 14 e desprovido o 40 e o 22. Esgotada a pauta geral, ficam votados, tal como constante das pautas complementares, os votos ali lançados pelos respectivos relatores. Agradeço aos servidores e dizendo que Deus é muito bom e aproxima pessoas boas para trabalhar conosco.